Graças a Deus, que Deus continue abençoando, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração, dar início ao nosso culto. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nos encontramos neste lugar para mais um culto. Somos gratos a Ti pela essa oportunidade, pelo Senhor ter nos ajudado, por termos vencido mais um dia na face dessa terra. E a cada dia que passa, estamos mais perto daquele grande dia, o dia do arrebatamento. E viemos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, para falar contigo também, através da oração. Nós reconhecemos que precisamos do Senhor em cada instante da nossa vida. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Nos rendemos a Ti e pedimos que o Senhor venha inspirar-nos essa noite para cantar, para orar, para ouvir a Tua palavra também. Ó Deus, abençoa os irmãos através da internet, as pessoas que nos acompanham. Ó Deus, que nós saia daqui melhores do que nós chegamos, Senhor. Esse é o propósito, esse é o objetivo de vir à Tua casa. No nome de Jesus, pedimos perdão também das nossas falhas, das nossas fraquezas, e que o Senhor nos ajude a ser melhores cristãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos cantar alguns hinos. Hoje é quarta-feira e é bom poder estar aqui. Vamos cantar o hino 26 do nosso inário. 26. Irmão peregrino nessa terra, seja forte nessa guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Nesta terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte de vitória, pois no céu com grande glória, breve havemos de entrar. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Neste instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está orando. E não pense que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado,
terra a Jesus estão amando. O inimigo arma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia é o cristão que sai ganhando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. Crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Deus unge os passos do obediente, e chorando ou contente, não recua na batalha. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Dê-me tua mão, dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! É dessa maneira que o crente combate e vence, ajoelhado. Vamos cantar também o 299. Eu gosto desses velhos hinos e fala com a nossa alma. Louvado seja Deus. É Fá maior também. Quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, ela sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, na cruz me glorio, é que ao fim vá descansar,
a terra eu possa ir ver Santa além do rio. Sim, na cruz, na cruz me glorio, é que ao fim vá descansar. Sim, na cruz, na cruz me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, ela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, na cruz me glorio, é que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta. E depois, enquanto os diáconos fazem o serviço, nós vamos cantar o 341. 341. Glória a Jesus. Oramos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelas condições que o Senhor nos dá. Condições físicas, condições materiais, condições espirituais. Tudo nós reconhecemos que vem de Ti, e sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, neste momento, também Te adoramos com a nossa oferta. Em nome de Jesus Cristo, receba a nossa adoração e abençoe e prospere o trabalho de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. 341, Sublime Amor. Dó maior. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. Maior que o mar, Ele é também ao pecador em aflição, seu Filho Deus dou ao sofredor. A mão e perdoou o mal. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável Tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu ao sobrevir do tempo fim e o grande Rei aqui chegar. O homem viu e
Amém. Então, eu quero ler Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Gênesis é considerado o livro semente e os dois livros que o diabo mais odeia. Você sabe qual é? Gênesis e Apocalipse, porque Gênesis mostra a sua origem e Apocalipse mostra como será seu fim. Por isso ele odeia os dois livros que mais Satanás odeia, Gênesis e Apocalipse. Então, Gênesis 13, verso 7, a Bíblia diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus mãos, a leitura da palavra, podeis assentar. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, nessa noite, sobre atitude cristã. Atitudes cristãs. Vemos nesse texto que lemos, Abraão era tio de Ló. Abraão criou Ló. Abraão alimentou Ló. Abraão cuidou de Ló. Mas chegou um tempo aonde começou a haver contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Vemos que Abraão, um tipo do verdadeiro cristão, ele dá a oportunidade para Ló escolher. E vemos que Abraão tinha, olhando pela ótica humana, Abraão tinha todo o direito de dizer: ó, Ló, pegue o teu caminho e suma da minha frente. Ele era tio. Ló era como um filho para Abraão. Mas um cristão, ele sempre terá atitudes corretas. Um cristão, ele prefere sofrer o dano do que causar dano. Um cristão, ele abre mão dos seus direitos para favorecer a outros. E nós vemos que Abraão tinha convicção da sua chamada. E quando você é cristão e tem convicção da sua chamada, você tem certeza que aonde você for, você terá a mão de Deus sobre você. Por isso, o cristão, ele não tem medo de abrir mão dos seus direitos. Mombrana diz que vida eterna é você viver por os outros. A Bíblia diz: se o teu inimigo, não se o teu amigo, porque dar pão para amigo é a coisa mais fácil que tem. Mas a Bíblia diz que se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Então,
Deus se agrada, irmãos, de atitudes cristãs. Eu fico receoso quando eu vejo um cristão brigando pelos seus direitos. Por um lado, devemos brigar, mas por outro lado, vocês entendam a linha do Espírito, nós temos que ter atitudes cristãs. Antes de haver contenda, é preferível que você ceda seus direitos. Antes de haver briga, é preferível que você tome a mesma atitude que Abraão tomou. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Mas para que termine a briga, vamos entrar em um acordo. Não podemos mais caminhar juntos, porque andarão dois juntos se não estiverem em pleno acordo. E eu digo, irmãos, você nunca perde por fazer o que é certo. Você nunca perde por perdoar, porque a Bíblia diz que devemos fazer isso. Agora, veja uma coisa, foi depois dessa atitude que Abraão teve, concernente a seu sobrinho, que Deus disse assim: olha a terra. Olha o que diz a Bíblia. Veja bem, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levante agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Veja bem, para o lado que você olhar, Abraão, pode ter certeza que isso será seu. Você nunca perde por tomar a atitude correta. E só não vai haver briga, irmãos, quando uma parte tiver o espírito de Abraão. Porque se não haver numa parte, num lado, o espírito de Abraão, vai haver sempre contenda. Vai haver sempre guerra. E a Bíblia diz: se depender de vós, não disse depender da tua mulher, não disse depender do teu marido, não disse se depender do teu vizinho, se depender de vós, tende paz com todos. Agora, há um velho hino que diz: mude o mundo, mudando primeiro você. Mude o mundo, mudando primeiro você. O profeta, ele dá uma palavra à igreja, um conselho, e ele diz assim: amem uns aos outros acima de tudo. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora, vocês todos são um grupo dócil, bem grande agora. Mas lembre-se da minha advertência. Quantos creem em uma advertência profética? E ele está dizendo: lembre-se da minha advertência. O diabo nunca fica contente quando ele vê uma igreja unida. O diabo nunca fica contente quando ele vê uma igreja vencendo. O diabo nunca fica contente quando ele vê um lar que é bem sucedido, uma família bem sucedida. O diabo não fica contente. Mas para que nós mantenha, para que você se mantenha tendo sucesso, você precisa dar crédito aos conselhos de Deus. Precisamos ter atitudes cristãs. E um cristão, ele cede. Um cristão, ele abre mão. Olha o que diz a Bíblia no Salmo capítulo 15. Diz assim, versículo 2, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbio contra o seu próximo.
a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Ainda que ele tenha prejuízo, ainda que ele sofra dano, ele não muda a sua posição. Ele não muda. Simplesmente porque está sendo criticado, sendo chamado de bobo, você aguentou tudo aquilo calado, você é um bobo, você é uma boba. Não, eu sou um cristão. Eu sou uma cristã, por isso eu aguentei calado. Se eu não fosse, eu reagiria pela razão. Mas o cristão não age pela razão. Veja que o próprio Senhor, mas se fosse comigo, eu ia mostrar, como diz o ditado, com quantos paus se faz uma cangaia. Precisa fazer uma visita até o Calvário. Porque Jesus não discutiu, mesmo sendo injuriado, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo cuspido. Mas ninguém tem sangue de barata. Não precisa ter sangue de barata, basta ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo dá o controle preciso na hora certa. Ele faz com que você se controle. Porque não quer dizer que você vai ficar o tempo todo calado, mas a Bíblia diz, a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Se nem um dentista, se nem um médico corta a coisa na hora que a coisa está inflamada, ele espera desinflamar para poder fazer aquela obturação, para poder extrair aquele dente. Mas tem gente que quer resolver as coisas quando a coisa está inflamada. Não, meu irmão, fica calmo. Vamos tratar dessa inflamação primeiro, vamos desinflamar isso, depois nós tratamos a coisa. Por isso, irmãos, nós precisamos daquela virtude. Lá está a pirâmide. Fé, virtude, ciência, temperança, e precisamos de uma virtude chamada paciência. Mas o pastor já tinha que ter tomado uma atitude concernente àquele caso. Tinha que ter tomado. Você está acompanhando o caso, está sabendo se está já na hora de extrair, ou não percebe que o pastor está tratando da inflamação primeiro, para depois tomar uma atitude. E Mombrana diz que uma das coisas que um pastor precisa ter para ser pastor é paciência. Precisa ter paciência. Tem gente que quer que resolva as coisas da noite para o dia. É igual muitos querem que o presidente Bolsonaro mude o Brasil em 4 anos. Tome atitude drástica. Não é assim. Temos que saber a hora certa de agir. Por isso precisa um acompanhamento. Por isso precisa observação. O médico às vezes deixa o paciente em observação até ver como que ele reage àquele medicamento. Está sendo medicado. Tem coisas que só com o tratamento resolve, não precisa cirurgia. Entende? Então, temos que ter atitude cristã. E às vezes o pastor é pressionado por membros. Sabe? Querem que? Não. Saiba que Deus levantou o homem. Deus tem compromisso com aquele que ele chama. E tem o ministério é Cristo. Na igreja, não pode haver 2 lideranças, senão dá problema. Então, sempre, irmãos, fique atrás do pastor. Não queira tomar as rédeas, não queira resolver as coisas da sua maneira. Fique atrás do pastor, o pastor está cuidando das coisas. Veja então,
Quem sabe Abraão foi criticado e alguém disse, mas esse Abraão é um bobo mesmo. Criou esse moleque, agora o moleque tem o direito de escolher. Tem que ser Abraão? Que é isso, Abraão? Mas Abraão tinha promessa, Ló não tinha promessa. Quem tinha promessa era Abraão. Abraão sabia para onde ele fosse, Deus abençoaria. O cristão sabe aonde ele vai, Deus abençoa, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então vamos concluindo aqui, eu quero ler isso aqui, achei muito profundo, vocês já conhecem. E diz assim: agora vocês todos são... mas lembre-se da minha advertência, veja, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na quietude, coisas assim. E então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isto através da igreja. Por isso, quando alguém surgir, quando alguém vem e começa a fazer visitinha e apresentar coisinha, você tem que dizer isso. Vá dizer isso para o meu pastor. Não queira resolver. Não vá falar essas coisas que você está falando para mim. Fale para o meu pastor ou fale na frente dele. Você corta o espírito pela raiz. Então, veja bem, vocês na quietude, ele virá com algum tipo de coisa venenosa, e ele começará a ir com isto através da igreja. Não tomem partido disso. Não tenham nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem, que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for. Apenas orem por eles e apeguem-se uns aos outros e permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas e vocês deem-lhe respeito. Ele os guiará até o fim e porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Agora, vocês lembram disso? É uma pergunta. O Brando está dizendo, vocês vão se lembrar dessa advertência? Veja, o inimigo virá, e quando ele vier, somente permaneçam tanto mais unidos. E aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará e será um de vocês. Isso é tudo. Porque vocês sabem que tudo que o diabo quer, tudo que um espírito quer, ele quer que você alimente ele. Por isso Jesus disse que há certos espíritos que você mata. A Bíblia diz, você mata de fome e de sede. Ele vem falar, alguém chega na sua casa e começa a falar do seu irmão. Você diz assim, não seria melhor nós fazer uma oração por ele? Mata aquele espírito na hora. Será que se nós orássemos por o nosso irmão, não seria melhor do que nós estar falando mal dele? A pessoa já perde a linha, sabe? Mas você viu o que aconteceu lá com o fulano? Pois é. Mumbrano um dia disse, se o Senhor tirar a mão de misericórdia sobre mim, eu vou pelo mesmo caminho dele. Então vamos pedir misericórdia por ele e por nós também. Essa é a maneira. Essa é a maneira de acabar com falatórios, irmãos. Essa é a maneira de acabar com fofoca. Porque tudo que aquele espírito quer é encontrar apoio, sabe? Encontrar apoio. Mas quando ele encontra uma resistência, ele perde força. E ao fazer isso, vocês estão protegendo a igreja do que disse o profeta aqui, de algo venenoso, de um tipo de coisa venenosa. E veneno mata, sabe? Então ele diz aqui, nunca
formem grupinhos entre as pessoas, ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você, eu vou tirá-la fora, porque você não é uma mão direita. Ela é a minha mão esquerda. Eu quero que ela permaneça ali, mesmo a pequenina ponta do meu dedo. Eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros, bem uns com os outros. E agora você tem adquirido fitas sobre isso. Vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos. Vocês têm adquirido fitas sobre disciplina na igreja. Como nós nos comportamos na igreja de Deus. Como nós chegamos a nos reunir aqui, nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Por quê? Nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exaltou ou nos exortou, muito mais quando virmos que se vai aproximando aquele dia, amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais em Cristo Jesus e amar uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. Isso é correto. Permaneçam bem juntos. Nós estamos falando do quê? De atitudes cristãs. Isso é atitude cristã, permanecer junto, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um animando o outro. Quando vê alguém meio fraco, dizer, irmão, você não está sozinho. Irmã, você não está sozinho, eu estou orando por você. Aleluia! Veja, se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga, Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura brotada, porque afetará e tirará o Cristo bem da minha vida. Esse ácido venenoso de malícia, inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isso fará correr daqui do tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus, ou o afastará para longe daqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo o que causa um espírito de inveja, um espírito de rancor, uma raiz de amargura? Isso afasta o Espírito Santo da igreja. Porque quando a pessoa tem uma raiz de amargura, um irmão tem uma dificuldade contra o outro, ele não vai se sentir bem quando vê aquele irmão. Não vai. E vai começar a denegrir, vai começar a falar. Isso vai pesar o culto. Então veja, isso matará o Espírito de Deus, ou o afastará para longe daqui, ferirá seu pastor, fará tudo. Estão vendo? Não façam isso. Vocês somente se tornem um tanto mais unidos. Puxem para cima, tomem a fivela, como o irmão testificou. Um ministro aqui a outra noite sobre ter uma fivela, vendo-a numa visão. Somente isso. A fivela, toda a armadura de Deus. Somente ponham-na, apertem-na completamente. Movam-se bem para perto uns dos outros. Amem uns aos outros de qualquer forma. Falem bem uns dos outros. Digam coisas agradáveis uns dos outros. Então, quantos querem ser abençoados? Olha a receita. Falem bem uns dos outros, então Deus os abençoará. Agora, esta manhã, o Senhor permitindo, pela sua ajuda e graça, eu tenho verdadeiramente um momento de perguntas aqui, de escrituras, mais exatamente. Agora, antes de nós abordarmos, eu acho que eu ouvi o clique dos gravadores sendo ligados ali dentro.
Nós vamos trazer a mensagem agora, pela graça de Deus. Primeiro, uma palavra de oração. Vamos orar com o irmão Brana aqui. Senhor Jesus, fala com este corpo da igreja, que eles deveriam se manter unidos com a imutável mão de Deus, o absoluto deles, a palavra, advertindo-os, assim como Paulo advertiu o seu rebanho, de que haveriam lobos que entrariam. Tu és o mesmo Deus hoje, assim como tu fostes então. E esse inimigo é o mesmo. Que este companheirismo e vínculo de amor possam sempre existir entre essas pessoas em Cristo Jesus. Ajuda nesta manhã. Podemos dizer, ajuda nesta noite, Senhor. Enquanto lemos a palavra, que o Espírito Santo possa nos revelá-la, que a igreja possa ser completamente firmada na fé que uma vez foi entregue aos santos, para segurá-los e possa, como tu deste a visão há uns 2 anos atrás, para armazenar o alimento, verduras excelentes e de saudável aparência que eu vi na visão, sendo armazenadas aqui neste tabernáculo, que hoje nós possamos receber um barril inteiro, cheio disso. Concede o Senhor, ou um volume de fitas que ela possa revelar a Jesus Cristo para nós na hora em que vivemos, para nos dar força de sustento, a força espiritual para a tarefa que se apresenta diante. Concede, ó Pai, abençoa estes teus filhos, eles são aqui, de manhã, aqui nesta manhã, de muitas partes diferentes da nação, uma manhã quente e abafada, contudo nós sentimos a presença do Espírito Santo em tudo isto. Nós pensamos em John Wesley, Calvino, e Sankey, e Knox, Finney, e muitos desses, até mesmo sem ventilador elétrico, onde as pessoas se assentavam nos corredores e a transpiração escorrendo pelas suas faces, as mulheres bem cobertas e vestidas, assentadas na audiência, e transpiravam até que suas roupas ficavam completamente encharcadas, ouvindo a palavra de Deus, alimentando as suas almas. Agora nós sentimos, Senhor, que elas estão em repouso em algum lugar além, esperando a vinda do Senhor. Mantenha-nos unidos, Pai. Deixe o Espírito Santo nos guiar e nos dirigir. Dá-nos longa vida de serviço para Ti. Dá-nos esta grande mensagem nesta manhã que nós estamos esperando de Tua palavra, que ela possa ir a cada coração. Faze os lábios que falam, Senhor, falarem a verdade. Fazes o coração que ouve ser fértil para receber a verdade, e que ela possa tornar-se grandes árvores de vida eterna, para serem luzes brilhantes e epístolas lidas de todos os homens, que eles possam saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Faze-nos tão cheios de amor e do fruto do Espírito, até que outros homens e mulheres, meninos e meninas, possam ver os resultados da vida de Cristo vivendo em nós depois de 2000 anos, desde o grande evento. Concede, ó Pai, para Te honrar, nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo é o mistério de Deus revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos ter atitudes cristãs. Vamos amar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos realmente atentar para esses conselhos. Então, nós vamos agora orar por esses pedidos. Está dizendo aqui que não foi possível concluir nem anotar as participações. Houve um problema na transmissão, mas não tem problema. O diabo ele se revolta porque ele sabe que isso é o segredo da vitória de uma pessoa. O amor é a arma mais poderosa para nós vencer o diabo. Temos ainda 10 minutinhos, vamos ter um momento de oração. Pai querido, aqui estamos essa noite. Viemos porque nós Te amamos. Nos sentimos bem poder nos assentar e receber aquele pão, aquele alimento fresco que o Senhor sempre prepara para nós. Nos sentimos privilegiados, Senhor,
fazer parte desse povo. Queremos sim o espírito de Abraão em nós, para termos atitudes corretas, mesmo, ó Deus, diante de circunstâncias adversas. Mesmo, Pai, quando o inimigo se levanta e nos afronta, usando até mesmo pessoas para tentar nos prejudicar, que nós possa ter a graça do Senhor, para ter atitudes corretas, Senhor. Abençoa este grupo de irmãos e irmãs, uma igreja amável, uma igreja dócil, que essa doce presença nos envolva todos os dias, e que esse Espírito Santo nunca se retire deste lugar, mas que o Senhor possa ter prazer em vir entre nós e realizar as tuas maravilhas, Senhor. Ó Deus, nos ajude a vencer a nós mesmos. Como disse o teu profeta, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Branham. Quando eu consigo tirar esse sujeito do caminho, é quando Deus vem e faz coisas que William Branham desconhece. Ó Deus, e como cantamos aquele hino, uma bênção eu venho pedir, 2 bênçãos, 3 bênçãos. Uma é vencer o mundo, a outra é vencer a mim mesmo, e a outra é estar preparado. Eu sei, Senhor, que muitas vezes não é fácil vencer este homem, mas o Senhor é a nossa graça, o Senhor é a nossa capacidade, o Senhor é quem nos dá a condição. Nós de nós mesmos não temos nenhuma condição, Pai. Precisamos, dependemos de Ti, Senhor. Como disse o salmista, põe um guarda à porta da minha boca, Pai. Não me deixe falar aquilo que não edifica, Senhor. Me ajude, Senhor, como disse Jó, fiz um concerto com os meus olhos, que não colocaria meus olhos em uma virgem. Ó Senhor, que nós sejamos santo como Tu és santo. E disse o Teu profeta, só tem uma maneira do homem ser santo, é recebendo o Espírito Santo. Então ajuda, Pai. Só tem uma maneira da igreja ser santa, tendo o Espírito Santo vivendo nela, vivendo nesses corações, Senhor. Eu sei que as pessoas que estão aqui são pessoas que Te amam, elas se interessam por Ti, caso contrário, elas não viriam a este lugar, Pai. Mas se estamos aqui, é porque nós queremos, ó Deus, crescer, nós queremos chegar àquela estatura de um varão perfeito. Senhor, nos conduza pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome. Ó Deus, permita que o nosso cálice transborde, como diz a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, traz o refrigério que a minha alma precisa. Faça de Teus filhos, de Tuas filhas, homens e mulheres mais que vencedores, meu Senhor. Ó Deus, que nós possamos vencer o maior inimigo, e o maior inimigo que temos, além de Satanás, é nós mesmos, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, como Paulo disse, subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, porque temo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo venha a ser de alguma forma reprovado. Não nos deixe ser reprovado, Pai. Põe dentro de nós aquele verdadeiro amor, o amor divino, aquele amor que habitou na vida do nosso profeta, a ponto de chegar um momento, ele com um gênio como tinha, um gênio muito forte, mas chegou um dia que alguém escarrou em sua cara, e ele simplesmente olhou com olhar de misericórdia. Meu Deus, quando ele teve aquela graça, ver aquele casal tendo aquelas atitudes impróprias em sua reunião, fazendo cenas obscenas ali no meio da reunião, e ele ouviu do Senhor, eles estão em Tuas mãos, faça deles o que Você quiser. Ele teve a graça de dizer, eu os perdoo, e ali, ó Deus, aquele casal ficou tão constrangido, foi a ponto de render suas vidas a Cristo.
Nós queremos ter esse tipo de atitude, atitudes corretas, Pai, no momento certo, para que nós obtenhamos os resultados esperados, Senhor. Abençoa esta igreja, a família da fé, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós, Senhor, viemos de famílias diferentes, cada um com um tipo de natureza, mas o Senhor, ao dar-nos o Espírito Santo controla a nossa natureza, Senhor, e é o que nós queremos, Pai, como escreveu aquele escritor, aquele livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Eu sei que há pessoas temperamentais, mas quando recebemos o Espírito Santo controla esse temperamento, esse mau gênio, meu Pai. É o que nós buscamos nesta noite, mais do Senhor em nossa vida, para ter atitudes corretas, para ter comportamentos corretos, Senhor. Abençoa as famílias aqui esta noite, abençoa os lares aqui esta noite, abençoa teu povo aqui esta noite, Pai. Oh Deus bendito e santo, nós queremos caminhar mais perto de Ti, Senhor, queremos refletir o Teu verdadeiro caráter, Senhor. Queremos a Tua natureza, Pai. O Senhor disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero esta mansidão e eu quero esta humildade, Pai. Eu quero esta mansidão e eu quero esta humildade, Senhor, para ser na terra como Jesus, para andar como o Senhor andou aqui nessa terra, para agir como o Senhor agiu, meu Pai, para ter as mesmas atitudes que o Senhor teve diante de afrontas, diante de ataques, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor foi levado como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, e o Senhor venceu de uma maneira calada. Oh Senhor, me ensina, Pai, me dê sabedoria para que nós saiba responder na hora certa. Oh Senhor, muitas vezes o silêncio fala mais alto que as palavras. Eu necessito da Tua misericórdia. Eu sei que meus irmãos necessitam. E é uma luta, Senhor, diária. O homem interior lutando contra o exterior. Mas nós queremos alimentar bem o homem interior, para que ele seja mais forte do que o exterior. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Sustenta, Senhor, a Tua igreja. Sustenta Teus filhos, Tuas filhas. Conduza, meu Pai, esse povo. Eles são Teus, meu Deus, estão em Tuas mãos. Oh, Senhor, uma atitude correta resultou em bênçãos na vida de Abraão. A decisão certa resultou em bênçãos na vida de Abraão. Bênçãos em todos os sentidos. Foi depois que ele se apartou de Ló, que o Senhor o visitou. Foi depois que ele se apartou de Ló, que aconteceu algo sobrenatural na vida de Abraão. Foi depois que ele se apartou de Ló, que o nome dele foi mudado. Foi depois que ele se apartou de Ló, que o Senhor disse, olhe a terra. Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oriente, ocidente. Tudo vai ser teu, Abraão. Em outras palavras, tu tomou a atitude certa. Você quer os favores de Deus, irmão, irmã, tome a atitude certa. Tome a atitude de cristão, de cristã. Você verá Deus agindo a seu favor. Você verá Deus trabalhando. Você verá Deus pelejando as tuas pelejas. Você não precisará lutar para conquistar. Deus conquistará para você. Deus lutará por você. Mas é preciso ter atitudes cristãs. Ensina-nos, Senhor, o bom caminho do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Digno Tu és, Senhor, de toda honra, de toda glória.
Por isso o profeta diz: o caminho para cima é para baixo. A maneira de subir é descendo, é se humilhando, é reconhecendo que dependemos dele para sermos vitoriosos. Abra mão dos seus direitos, das suas razões. O homem valente é aquele que cede para fazer a vontade de Deus. Essa é a pessoa corajosa, que tem atitudes que contraria a lógica humana. Esse é o homem, essa é a mulher que realmente tem coragem. Coragem para abrir mão dos seus direitos. Coragem para ficar calada na hora certa. Você tem direito de pedir a Deus para que Ele mude a sua vida. Você tem direito de pedir a Deus para que Ele lhe ajude a vencer os teus elos fracos. Você pode dizer: eu sou assim, quando eu vejo eu já explodi, já disse o que não deveria. Peça a Deus: controla-me, Senhor, me dê controle. Eu quero temperança na minha vida. Temperança é domínio próprio. Eu quero ter sabedoria para saber a hora certa de falar. O homem sábio, a mulher sábia, é aquela que sabe guardar silêncio. Aquela que não perde o controle, aquele que não perde o controle diante de adversidades. Mantém o equilíbrio. Obrigado, meu Deus, por o Senhor nos permitir estar aqui. Senhor, eu oro por esse pedido de oração. Joel Oliveira, que pede oração, desejando mais do Espírito Santo. Atenta para esse pedido, meu Deus. Eu sei que assim como o irmão Joel, muitos desejam isso. Muitos desejam mais do Espírito Santo. Desejam uma mudança em suas vidas. Deus, não estamos conformados. Queremos mais. Como aquele homem que nunca tinha provado melancia. E provando uma vez achou algo tão gostoso, mas não sabia nem o nome. Ele apenas disse: tem mais disso? Nós queremos mais do seu Espírito, Pai. Queremos mais da sua presença. Queremos a natureza do Senhor dominando sobre nós. Abençoa teus filhos espalhados por todos os cantos da terra, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho. Abençoa nós, Senhor, de um modo especial. Nos dê controle, Senhor, diante das circunstâncias. Faça dessa igreja uma igreja saudável, em todos os sentidos, Senhor. Que quando alguém observar, como a rainha que foi visitar Salomão, observava até mesmo a maneira que os servos eram tratados, assentavam ao redor da mesa. E ela ficou surpresa. Quando alguém entrar por essas portas, se surpreenda com a presença do Senhor neste lugar. Com o comportamento, com o tratamento. Em nome de Jesus. Leva teus filhos em segurança, guardados e protegidos, de volta aos seus lares, Senhor.